Rio de Janeiro, 14 de março de 2018. A noite cai sobre as ruas do Estácio e um carro corta a cidade, abrigando conversas triviais sobre o futuro. No relógio, 21h30. De repente, a rotina é rompida de forma drástica e duas trajetórias são interrompidas subitamente. O que muitos não perceberam naquela noite é que o custo desse episódio revelaria engrenagens profundas de um esquema muito maior. Um sistema que continuaria a ser financiado com dinheiro público até este exato momento. A olho nu, os responsáveis desapareceram nas sombras, deixando para trás apenas o vidro estilhaçado do veículo. Eles acharam que a escuridão os ocultaria, mas esqueceram que a verdadeira ruína na era moderna não está na ação física, mas no rastro de dados que jamais conseguirão apagar. Antes dessa ruptura, havia a ordem frágil da rotina. Marielle Franco era uma voz marcante, cuja atuação ecoava pelos corredores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Naquela noite de outono, após um debate na Lapa, ela voltava para casa ao lado de Anderson Gomes, um motorista dedicado que só esperava finalizar o expediente para rever a esposa e o filho recém-nascido. Era o retrato da fragilidade da vida comum, da rotina de uma cidade que, sob as luzes dos postes, parecia oferecer abrigo. Ninguém ali imaginava que, por trás daquela civilidade aparente, uma armadilha silenciosa tecida nas profundezas da cidade já os aguardava há meses. A verdadeira caçada por respostas não ocorreu nas vielas úmidas do Rio, mas na frieza procedimental dos laboratórios de inteligência. A análise da cena revelou a presença de estojos calibre 9mm, originários de um lote desviado da estrutura do próprio Estado. A investigação enfrentou anos de obstrução metódica, com indícios de que o delegado Rivaldo Barbosa, nomeado chefe da Polícia Civil na véspera, operou garantindo que o inquérito vagasse pelas sombras de relatórios forjados. No entanto, a polícia mapeou os espectros digitais através do espelhamento em massa das estações rádio-base da região e descobriu um apagão telemático intencional. Os aparelhos principais haviam sido silenciados. A ausência de sinal obrigou a perícia a recuar no tempo, revelando buscas metódicas na internet pelo CPF da vereadora e por itens restritos, além de quebras de sigilo de IPs. A primeira ação pericial foi a solicitação do dump, espelhamento em massa, das estações rádio-base, RBs, ativadas na região da Lapa, onde Marielle estava, e no Estácio, local da execução. A polícia isolou milhares de números de telefone que pingaram nas torres de celular durante a janela de tempo do crime. Ao cruzar os dados das RBs de origem e destino, os investigadores buscaram aparelhos que fizeram a mesma rota do Chevrolet Cobalt Prata usado pelos assassinos. Criminosos profissionais operam no silêncio. Descobriu-se que os executores desligaram ou deixaram seus telefones principais em casa, no condomínio Vivendas da Barra, operando sob um apagão telemático intencional. Essa ausência de sinal no momento do crime, contrastada com o padrão normal de uso diário, tornou-se o primeiro indício de premeditação. Sem a geolocalização exata dos celulares na hora do crime, a perícia precisou recuar no tempo, analisando o comportamento dos suspeitos meses antes da tragédia. Houve a quebra de sigilo de registros de conexão, IPs, junto a provedores de internet e empresas de tecnologia. Os dados fornecidos por empresas como o Google revelaram pesquisas feitas a partir do endereço IP da residência de Rony Lessa. Os registros documentaram procuras metódicas por peças de submetralhadoras HK-MP5, silenciadores, além de consultas ao CPF da vereadora e ao endereço de sua filha. O crime não foi um rompante passional. Os relatórios provaram que a escuridão já habitava a mente do atirador meses antes, materializada em cliques e buscas em motores de pesquisa, evidenciando o pragmatismo de um caçador estudando sua presa. Com as quebras de IP e telemática apontando para Lessa e Queiroz, ambos foram presos em março de 2019. O momento da prisão marcou a apreensão de seus dispositivos físicos, smartphones, computadores e pendrives. O uso do software israelense chamado Cellebrite permitiu espelhar e extrair dados corrompidos ou apagados dos aparelhos. Mais devastadora, porém,
foi a quebra de sigilo das contas em nuvem, iCloud e Google Drive. Na nuvem de Lessa, a perícia encontrou planilhas, fotos de armas e documentos de propriedades de milícia que confirmavam seu estilo de vida incompatível com a renda oficial. Os metadados das fotografias, dados EXIF, forneceram as coordenadas exatas e as datas de reuniões prévias à execução, unindo os elos da vigilância. Durante anos, a defesa dos executores baseou-se na negação e no silêncio. No entanto, o avanço tecnológico sobre backups antigos de aplicativos de mensagens encurralou os réus. A quebra de dados telemáticos de terceiros, incluindo o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, o Suel, revelou padrões de comunicação e movimentações financeiras após o crime. Os metadados do WhatsApp, como horários de conexão, tamanho dos arquivos trocados e a rede de contatos, mesmo que as mensagens estivessem criptografadas, destruíram o álibi de Élcio de Queiroz. Confrontado com a prova matemática e irrefutável de sua localização e de suas interações digitais, Élcio firmou um acordo de delação premiada, forçando Rony Lessa a fazer o mesmo pouco tempo depois. Os dados telemáticos não apenas provaram quem puxou o gatilho, mas pavimentaram o caminho hermético que levou a Polícia Federal a descortinar os mandantes, os irmãos Brazão, e os arquitetos da obstrução dentro da própria polícia. Os executores não agiram sob o ímpeto do momento. A escuridão que os habitava era técnica e calculista, e cada passo, cada mapeamento via satélite, demonstrou uma ação friamente premeditada na certeza da impunidade. Mas de onde partiu a ordem? O pragmatismo da ganância apontou para Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O conflito envolvia a atuação política de Marielle contra o expansionismo territorial de grupos paramilitares e a grilagem de terras na Zona Oeste, e a dissonância cognitiva atinge seu ápice em um dado alarmante revelado em fevereiro de 2026. Desde a noite em que o crime ocorreu, Domingos Brazão continuou recebendo ininterruptamente seu salário. Mesmo afastado e preso em uma penitenciária federal, a ruína moral do Estado garantiu-lhe mais de 3,5 milhões de reais em benefícios, auxílios e conversão de férias, engordando suas contas bancárias à sombra do Diário Oficial. Nesta última semana, o Supremo Tribunal Federal condenou os irmãos Brazão a mais de 76 anos de prisão, decretando finalmente a perda de seus cargos. Contudo, o peso das cifras depositadas ao longo destes 8 anos permanece como uma mancha profunda nos cofres públicos. A tecnologia forense nos prova que o peso das ações fica eternamente gravado no silêncio absoluto dos servidores. Ao final deste labirinto, resta apenas uma pergunta suspensa no ar. Como podemos falar em redenção quando o sistema responsável por fiscalizar as contas é o mesmo que preenche o contra-cheque de quem comete o crime? Se você consegue suportar o peso da verdade escondida nos bastidores do sistema e deseja continuar desvendando a sociedade conosco, deixe o seu like, inscreva-se no canal Passagem Criminal e ative o sino de notificações. O abismo sempre nos olha de volta, e a sua presença é o que nos permite continuar caminhando por entre esses escombros para trazer a verdade à tona.